Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra na cidade de Curitiba, e no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre estresse urbano. Antes de a gente continuar, gostaria de pedir a você que, se gosta de assuntos de saúde mental, por favor, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Assim você me ajuda aqui no canal e eu posso trazer mais informações úteis aqui para todos. Então, gente, eu costumo falar para os meus pacientes no consultório que se o estresse fosse uma operação matemática, ela seria uma operação de soma. Porque cada fator estressor novo que nos afeta no dia a dia, ele vai se somando a outros fatores estressores, né? E essa soma vai nos afetando, né, psicológica e fisicamente. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o estresse urbano, né? Algo que a gente costuma ouvir de vez em quando, mas que não costuma ser abordado muito diretamente, assim, em notícias, em reportagens, né? Coisas do tipo. Então vejam bem, num dia típico, numa cidade, principalmente nas cidades grandes, né? A gente está sujeito a uma série de fatores estressores que a gente não para contar, porque se a gente fosse parar para contar, nós veríamos que é uma quantidade enorme, muito grande, e que vão nos afetando desde manhã até o final do dia, né? E no final do dia a gente está com uma somatória pesada de consequências, né? Desses fatores estressores. Então vamos listar alguns deles para que fique bem claro aqui, né? Para que isso fique bem claro para vocês. Então, num dia típico numa cidade grande você vai ter trânsito engarrafado, você vai ter ônibus lotados, você vai ter motoristas mal educados, motoristas que não respeitam a legislação de trânsito, motorista que não respeita o motoqueiro, o motorista que não respeita o ciclista, ciclista que não respeita a legislação de trânsito não respeita o pedestre e não respeita a legislação de trânsito. Você vai ter motoboys ou motoqueiros em geral costurando no trânsito, motoristas que brigam, né, não respeitam a legislação e brigam nas esquinas, brigam nos semáforos. Que mais? Você vai ter, como por falta de árvores, falta de proteção vegetal, as cidades com tanto asfalto acabam ficando muito quentes, né? O ar fica muito seco quando está sol. Quando chove muito, as enchentes, porque não tem como haver vazão daquela água, então é enchente. E é locais em que as pessoas ficam numa condição às vezes muito precárias em função de fortes chuvas. Cai a energia, porque no momento que alaga um determinado lugar, já complica todo o sistema, né, de distribuição de energia, com vento forte cai poste, e ficam regiões sem energia elétrica. Eu estou falando aqui ainda da questão do meio mais público, né, das ruas, de um modo geral. Mas tem os ladrões, né? Tem no local onde você mora num edifício, sempre tem aqueles vizinhos que também não têm educação, que entram no elevador e não dizem bom dia, né? Aquele vizinho que não respeita a lei do silêncio, que todo mundo no condomínio reclama, mas a pessoa não liga, e é uma complicação eterna, porque está sempre incomodando vizinhos. Você vai ter sujeira fezes de cachorro nas calçadas, você sai para caminhar, seja num condomínio, seja na rua, de vez em quando você traz uma amostra de fezes de cachorro para casa, no teu calçado, porque, né, as pessoas saem para caminhar com os seus cães, saem para passear com os cães e não se dão ao trabalho de recolher as fezes desses animais, né? Então as ruas ficam mal cheirosas, ficam contaminadas de fezes. Então vocês vejam bem, olha a quantidade de coisas. Eu dei uma pincelada aqui, né? Eu não falei de colegas de trabalho mal-humorados, eu não falei de problemas familiares, de problemas profissionais, de problemas financeiros, de problemas familiares, não falei aqui de doença, né, que são os fatores estressores que geralmente a gente fala sobre eles, né?
família, trabalho, dinheiro, doença, e amor, relacionamento amoroso. Então não falei de nada disso aqui, eu estou falando apenas do estresse urbano, que ele funciona como uma espécie de pano de fundo, né? Uma espécie de ruído que está ali todo o tempo, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, ou pelo menos até o momento que você chega em casa, de alguma maneira ele vai estar te afetando, né? Então, quando você começa a pensar, se você se desse ao trabalho de listar de manhã até o final do dia todas as coisas que te incomodaram, vamos dar mais um exemplo aqui, falta de vaga de estacionamento nas ruas, estacionamentos pagos muito caros, né? O flanelinha que fica ali, né? Às vezes até meio que achacando você para que você quase querendo te obrigar a dar algum dinheiro. Então, tem um pouco de tudo desse tipo de coisa que interfere e que afeta a gente no dia a dia, de modo que no final do dia, muitas vezes você chega em casa, você está muito cansado, irritado, impaciente, né, numa inquietação muito grande, se irrita com os familiares com facilidade, com uma vontade de encontrar o sofá, se jogar no sofá e assistir qualquer coisa na televisão só para poder deixar a mente vagar um pouco, né? Às vezes quase explodindo, às vezes com vontade de chutar tudo, de sumir, desaparecer, às vezes com vontade de chorar e muitas vezes se perguntando, né, o que tem de errado na minha vida para eu chegar em casa e estar dessa maneira sempre. Então, essa é a verdadeira ação do estresse, né? A verdadeira ação daquilo que a gente chama de fatores estressores, né? Eles vão se somando. Cada um deles, né, no dia a dia. Às vezes você sai de manhã de casa, se você está dirigindo, você pega ali uma situação de um acidente, já engarrafou numa rua comum, assim, você está se dirigindo a algum local, né, para o seu local de trabalho, de estudo, aí já tem um acidente ali, já parou tudo, já está tudo engarrafado, já tem que começar a buscar uma via alternativa. E essas coisas numa cidade grande, elas se sucedem, né? O tempo todo você está com alguma situação te causando algum nível de estresse. Então, de certa maneira, para viver numa cidade grande, você precisa ter quase como se fosse uma espécie de manual de sobrevivência na cidade grande. E esse manual eu vou começar a trazer para vocês aqui nos próximos vídeos. Vamos falar um pouco mais sobre como é que a gente lida com esse ruído de fundo, essa coisa irritante e persistente que é o estresse urbano. Tá ok? Então agradeço a atenção de vocês mais uma vez e até o próximo vídeo.